Boa noite, meus irmãos. E que Jesus possa estar conosco, e nós temos a certeza, que Ele mesmo diz, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí eu também estarei. E nós sentimos a presença. E é gostoso falar de Jesus. Na prece, ele disse, Jesus amigo, e é mesmo, gente? Jesus amigo. É só a gente se conectar, é só a gente entrar em contato através da oração, que vem uma bênção grande demais, Jesus é nosso amigo, com certeza. E nós vamos começar a nossa conversa falando dele. E é sempre bom falar de Jesus, Principalmente quando a gente se lembra de uma frase que todos nós espíritas já conhecemos, Que Jesus sempre dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. E então, nessa frase, a gente percebe Jesus convidando-nos a caminhar com Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Se nós quisermos melhorar, evoluir, a gente tem que seguir Jesus, que é o caminho mais certo que nós temos, Mas, falando em Jesus, o primeiro capítulo do Evangelho, no item 3, onde o título é Cristo, essa lição nos diz que Jesus, quando passou pela terra, ele não veio só ditar regras de conduta para que nós vivêssemos bem aqui na terra. Ele veio também dizer-nos que a vida verdadeira nossa não é na terra, e sim no reino dos céus. Dando-nos a ideia, assim, de que nós temos, sim, que cumprirmos as leis de Deus aqui na terra para vivermos bem, mas sempre pensando no futuro, no nosso espírito imortal. E todas as outras lições de Jesus, se a gente observar, a gente vai notar que ele sempre ensina a gente estar bem aqui e a gente estar bem em todos os lugares. Porque nós somos eternos, nós somos espíritos imortais. E se a gente observar uma lição, outra lição maravilhosa de Jesus, quando ele diz assim, quando Jesus diz que, primeiro capítulo, eu perdi. É quando ele diz assim, não acumuleis tesouros na terra, e sim acumuleis tesouros nos céus, onde nem a ferrugem, nem os vermes corroem, e nem os ladrões desenterram e roubam. É muito profundo esse ensinamento de Jesus e nos ensina muito aqui na terra a viver melhor. Mas primeiro, para entender essa lição, a gente tem que saber o que é tesouro da terra e tesouro do céu. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vamos ver um tesouro da terra. Quando a gente fala tesouro, a palavra tesouro, a gente já liga com fortuna, com dinheiro, não é? E é mesmo, é daqui da terra. Porque terminando a nossa estadia aqui na terra, a gente não pode levar junto. Outra coisa é a fama, a beleza. Tudo isso são tesouros da terra que a gente não vai poder levar conosco. E os tesouros dos céus? Quais seriam, então? Os conhecimentos,
os nossos dons, as nossas virtudes. Tudo isso é tesouro espiritual. Esse a gente nunca vai perder, porque ele vai ficar gravado em nosso espírito, enquanto que os outros nós vamos ter que deixar. Mas para ajudar a gente nessa compreensão, vem então, através do Evangelho também, né, o Espírito de Pascal, numa mensagem de 1880, fazer uma pergunta, e ele mesmo dá a resposta. E a pergunta dele é a seguinte: o que é que o homem possui de verdadeiro? O que é que a gente possui de verdade aqui na Terra? Ele quis dizer. E ele mesmo responde: nada que é do uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. Então está bem diferenciado o que é tesouro da terra e tesouro do céu. Tudo que a gente usar aqui na terra para o nosso corpo é da terra. Tudo que a gente adquirir aqui para dentro do nosso íntimo é do céu, né? Se a gente for pensar, nem o nosso corpo nós não possuímos, porque nós temos que deixá-lo quando nós vamos daqui. É um empréstimo. Todos esses bens são uma bênção, mas eles são empréstimos que nós vamos ter que devolver quando daqui sairmos, né? E aí, ao contrário, né? Tudo que é de uso da alma, tudo, as virtudes, essas ficarão para sempre. E é para sempre mesmo. Onde a gente for, a gente vai carregar. Por isso, Jesus, muito sábio, se a gente pensar, quando ele falou que nem os ladrões roubam os tesouros espirituais. E é verdade. Vocês já viram algum ladrão chegar e querer roubar, por exemplo, a nossa paz, a nossa inteligência, os nossos dons, a nossa bondade? Né? Então, Jesus, muito sábio, muito profundo esse ensinamento dele. Então, para nós compreendermos melhor tudo isso, esses aprendizados que vamos guardando, esses tesouros que a gente vai acumulando em todas as existências que a gente tem, a gente procurou ajuda no Livro dos Espíritos, e tem lá, no item 208, essa questão vem nos afirmar que nós todos temos ideias inatas, que são conhecimentos trazidos de outras vidas, conhecimentos guardados em nosso íntimo, que nós adquirimos, que ninguém pode pegar da gente, e a gente pode usar quando a gente aqui reencarna. E então a gente pensou, mas será que nós nascemos com essas ideias inatas? Nada melhor do que um exemplo para a gente compreender melhor, né? Nós, como o amigo falou, nós somos do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Quem leu já a história desse missionário, sabe que ele, nascido em Minas Gerais, em Sacramento, ele nasceu, sim, com ideias inatas muito afloradas, muito afloradas. Desde pequeno, ele tinha um QI elevadíssimo, era muito inteligente. Quando ele entrou na escola, ele já se destacou dos seus colegas, de tanta sabedoria. E logo ele dominou o português, o francês e o inglês. E começou a ajudar os professores a lecionar para os seus amigos, para os seus companheiros, principalmente para os companheiros que tinham mais dificuldade no entendimento. E então aí se denota que ele não trouxe só
tesouros intelectuais, que ele trouxe junto com ele tesouros morais, a bondade, porque ele gostava de ajudar a todo mundo. E então, ele se destacou muito rápido. E os professores, então, vendo aquela sabedoria toda, chamaram o pai de Eurípides na escola e aconselharam seu Mojico, né, que era o nome dele, a levar Eurípides Barçanufo para estudar no Rio de Janeiro, porque Sacramento já não tinha nada mais para oferecer de instrução para ele. Ele já sabia tudo ali que eles poderiam oferecer e que seria melhor para ele ir para o Rio de Janeiro. E assim, seu Mojico pega Eurípides e partem para o Rio de Janeiro. E nessa época já, Eurípides tinha uma vontade muito grande de cursar medicina. E foi, então, matriculado na Escola da Marinha, no curso de medicina, no Rio de Janeiro. Mas nós sabemos que ele não cursou medicina, não ficou no Rio de Janeiro, porque sua mãe sofria de desmaios frequentes, e ele, para não abandonar a mãe, desistiu da medicina e ficou em Sacramento. Mas nós sabemos que tudo está certo, porque a sua missão seria mesmo em Sacramento. Então, às vezes, a gente acha que está tudo errado, que deu errado, e Deus sabe muito bem o que a gente precisa, né? E ele, então, foi para Sacramento novamente, e ali ele exerceu ali a sua missão, que foi muito bonita. Mas nós não vamos mais falar sobre Eurípides, é uma história apaixonante, mas nós estamos só exemplificando as ideias inatas. E nós podemos dar outro exemplo de ideias inatas, que é do Chico, do nosso Chico Xavier, né? Do nosso Francisco Cândido Xavier, que, segundo Carlos Bacelli, que conviveu muito com ele, desde os 5 anos de idade, ele já trazia o Evangelho segundo o Espiritismo na cabeça, porque já veio plasmado, ele já veio com esse conhecimento, porque ele ia usar muito e usou tão bem na sua existência maravilhosa, iluminada, iluminando a todos nós. Outro exemplo, e do Chico, a gente lembrou até de uma música que foi feita, né, em sua homenagem, né? É tão bonitinha, ela fala assim, a música diz assim, ó, que o Chico sabe tudo o que diz o livro sagrado. E tudo que ele traz, tudo em seu coração, ele tem guardado. Então, ele trazia mesmo o Evangelho, né, em sua cabeça e, melhor ainda, em seu coração, que ele vivenciou o Evangelho. Ele foi um bom espírita, como fala, né, o Evangelho, um bom espírita. E aí a gente pode dar o exemplo também de ideias inatas muito afloradas de Bezerra de Menezes. Por exemplo, aos 6 anos, Bezerra já sabia ler e só entrou na escola com 7. Com 13 anos, ele já sabia o latim e já também ajudava os seus companheiros de classe. E aí Bezerra, depois que ele se tornou médico, ele era católico ainda nessa época, mas ele ganhou um exemplar de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e o trajeto do bonde, do serviço dele até a sua casa, demorava mais ou menos 1 hora. E ele ganhou aquele livro e entrou no bonde. Mas e aí ele olhava o livro e pensava, sendo católico, né? Bom, eu acho que eu não vou para o inferno se eu ler esse livro, né? E começou a folhear o livro dos Espíritos. E não aguentou e começou a ler o livro.
e foi se apaixonando pelo Livro dos Espíritos. E aí ele não largou mais de ler até o final, e ele terminou de ler o Livro dos Espíritos e pensou: bom, eu nunca fui espírita, e parece que eu sou espírita de nascença. Foram essas as palavras de Bezerra, quando ele terminou de ler o Livro dos Espíritos. Então, gente, o que pode ser isso, se não for conhecimentos anteriores, né? E nós, então, poderíamos fazer uma pergunta, já que falamos até agora só dos missionários com ideias muito afloradas, né? E aí, será que temos, assim, pessoas comuns também com ideias afloradas? Sim, também. A gente sabe de muitos casos de crianças com QIs elevadíssimos. E há poucos anos foi passado até no noticiário um caso aqui no Brasil de uma criança, um menino, que sem a idade, sem o estudo completo, ele foi submetido a uma prova de vestibular e ele foi aprovado. Como explicar isso se ele não tinha tido as matérias? Como explicar sem a reencarnação e sem os conhecimentos anteriores? Impossível, né, de explicar isso. Mas existe muito. E, fora isso, também temos as ideias menos afloradas, né? Temos também. E a gente sabe que é muito comum a gente ver as ideias menos afloradas em forma de vocação. Vocação é aquele gosto que a pessoa tem, aquela facilidade, aquela habilidade, desde pequenininho, por certa ciência ou por certas artes, como desenho, música, costura. E a gente não sabe entender, não sabe explicar o que é aquilo. É um dom, assim, é uma coisa que vem desde pequena e diferencia dos demais, né? Isso é vocação, né? E aí, o Adelino perguntou certa feita ao Chico: Chico, o que é vocação? E o Chico, então, respondeu: o Espírito de Emmanuel nos diz que vocação é a síntese, é o resumo do aprendizado milenar do Espírito. Nossa formação nos leva àquilo que fomos, mas muitas vezes voltamos para aprender o que devemos ser. Então, gente, olha só. Nós temos aqui um exemplo verídico, né, de um estudante de medicina do 5º ano. E ele estava muito em dúvida na área que ele ia atuar. O seu coração intimamente pedia cardiologia, mas ele estava muito em dúvida na área. E aí ele, tendo um amigo que conhecia o Chico, ele então pediu para que perguntasse para ele, né, para ajudá-lo nessa decisão. E aí esse amigo aconselha para que ele fosse para Uberaba, né, chegasse lá, entrasse na fila, e aí, quando chegasse a vez dele, se pudesse, ele ia interferir por ele, mas se não, o Chico estava ali para atender. E assim ele fez. Foi para Uberaba, entrou na fila. E aí ele avisou: ó, a fila é muito grande, viu? E realmente, a fila lá no Chico era muito grande. E quando esse estudante, né, com a esposa, chegaram perto do Chico, já era madrugada. Mas não precisou de intercessão de ninguém, porque o Chico olhou para ele e disse assim: você está certo, a sua área é cardiologia, mas cardiologia clínica.
você não nasceu para abrir corpos. Você vai ajudar muita gente, mas com remédios. E essa pessoa é cardiologista e é clínico, e além dos seus pacientes, ele atende muitos, mas muitos irmãozinhos carentes com remédios. Então, aí está um exemplo de uma vocação, ajudando a profissão, direcionando para a fraternidade, para juntar os tesouros da alma a que se refere Jesus. Olha como a gente pode trabalhar com tudo aqui na Terra. Nós temos muita oportunidade, né? E então, gente, eu acho muito bom esses exemplos para todos nós, porque anima a gente ao aprendizado. Nós nunca vamos perder o aprendizado, nunca, nunca. E uma coisa a gente tem que ter certeza, para aprender não tem hora, não tem idade, porque nós somos espíritos eternos. Então, estamos sempre aprendendo, né? Olha o que o instrutor Calderaro disse para André Luiz, certa feita. Não somos criações destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus, conquistando valores de experiência em experiência. E aí, eu fui ver o que é adorno. Adorno é enfeite. Nós não somos enfeites aqui na Terra. Nós somos espíritos encarnados para aprender, conquistando valores de experiência em experiência, conquistando o quê? Sabedoria em cada vez que a gente reencarna, em cada vida nossa, né? E esses ensinamentos que ficam dentro de nós, eles podem ser aflorados ou não, né? Mas tem jeito da pessoa nascer com ele mais aflorado, se necessário. Então, a gente não perde ele. Ele vai ficar lá no nosso espírito. Mas, às vezes, nós renascemos sem a lembrança desses ensinamentos. E, às vezes, ele vem aflorado. E tem um exemplo tão bonito aqui da mãe do Chico, né? Que ensina bem isso. Que, quando necessário, esse ensinamento é aflorado. A mãe do Chico, Dona Maria João de Deus, ela já estava desencarnada, né? Que todo mundo sabe da história, que ela desencarnou assim, quando o Chico ainda era muito pequenino, tinha 5 aninhos, e deixou seus irmãozinhos, e desencarnou muito cedo. Mas veio, pela misericórdia de Deus, outra mãezinha chamada Cidália, que reuniu todas as crianças outra vez, os irmãozinhos do Chico, né? E aí, a dona Cidália também, nessa época que nós vamos contar agora, nessa história, ela também já tinha voltado para o plano espiritual. E a dona Maria João de Deus veio falar para o Chico que ela não ia mais aparecer para ele, porque ela ia reencarnar. Ela precisava reencarnar com seu pai para ajudá-lo. Ela mesma não necessitaria mais reencarnar na Terra. Mas ela veio para ajudar o pai do Chico. E então ia reencarnar novamente. E ela ficou sabendo que Dona Cidália, essa que foi a segunda mãezinha do Chico, ela também precisava reencarnar. Então ela foi procurar Dona Cidália e convidou Dona Cidália para que fosse a sua primeira filha, porque ela tinha uma dívida de gratidão muito grande, por ela ter sido uma esposa muito boa e uma mãe muito carinhosa para os seus filhos. E ela, então, aceitou reencarnar com Dona Maria João de Deus, sendo a sua mãe. E aí as duas se abraçaram e até choraram de emoção. E Dona Maria, então, pergunta para Dona Cidália
se tinha alguma coisa que ela podia fazer quando ela fosse mãe dela aqui na Terra. Se ela gostaria que ela fizesse alguma coisa por ela, né? E Dona Cidália, então, falou assim: Dona Maria, eu sempre tive uma inclinação para a música, mas eu não pude ter um instrumento. Realmente, ela nasceu assim num berço muito humilde lá em Uberaba, né? Não foi em Uberaba, foi em Pedro Leopoldo, né? E aí, ela então fala assim: eu sempre amei o piano. Então, Dona Maria olha para ela enternecida e diz assim: pois bem, minha filha, eu vou imprimir em meu coração o desejo para que a minha primeira filha nasça com inclinação para a música. E Jesus há de nos proporcionar a alegria de possuir um piano. E então, o que a gente pode tirar dessa narrativa, dessa história verídica, né? Que Dona Cidália já tinha o conhecimento musical anterior, porque não é milagre, ela não ia poder fazer um milagre. Ela fez o quê? Vou imprimir no meu coração um desejo para que a minha primeira filha nasça com inclinação para a música. E ela, nesse tempo, ela já falava que tinha uma inclinação para a música. Então, a gente entende que também é conhecimento anterior de Dona Cidália da música, né? Então, gente, todos esses dons são aprendizados assim milenares. Só que, dependendo da nossa prova aqui, eles vêm apagados, né? Não são aflorados. Então, quando é missão ou quando é necessário, eles são aflorados. Mas, geralmente, eles não são aflorados. Por quê? Por causa da nossa mesma condição espiritual. Porque se for aflorado tudo, vai aflorar muita coisa que vai, ao invés de ajudar a gente, vai nos atrapalhar. Então, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, né? Às vezes, a gente vem com esse véu de esquecimento, que é para nós aprendermos novas coisas, para ter outras oportunidades, para encher o nosso espírito de bons tesouros. E Ele dá essa oportunidade com esse véu do esquecimento. E a doutrina explica para a gente o porquê de tudo isso, né? Porque os espíritos superiores dizem que esse nosso aprendizado, nós temos que manter um equilíbrio do aprendizado moral e o aprendizado intelectual. E, às vezes, nós não estamos mantendo esse equilíbrio. Às vezes, nós estamos com o intelectual mais para cima e o moral mais para baixo. Então, a gente tem que equilibrar, né? Se a gente for estudar, pesquisar, é só olhar na vida dos missionários. Eles têm esse equilíbrio. Eles têm. Podemos ver em todos eles que eles têm o moral e o intelectual equilibrado. E, às vezes, isso não acontece com a maioria de nós ainda aqui na Terra, né? Então, por isso, a gente vem com esse véu de esquecimento, a gente vem, assim, com esses aprendizados esquecidos nessa existência, para aprendermos outras coisas, né? E nós precisamos mesmo aprender a amar. Estamos muito cheios de ciência e pobre de amor, né? Então, Deus sabe tudo que a gente precisa. A inteligência sem amor é muito perigosa, porque nós podemos usá-la errado. Por isso que tem que ter o equilíbrio dos dois. E nós temos, então, que espelhar nesses missionários, né?
que tem esse equilíbrio entre o amor e o saber. E se nós nascemos sem esses conhecimentos, se nascemos com os conhecimentos aflorados, com vocações ou com ideias inatas, vamos aproveitar todos eles. Se não nascemos, vamos aproveitar a nossa existência para adquirirmos, para aprender, porque a vida é uma escola. Todos os dias a gente aprende, e todas as noites, porque lá no finalzinho do Evangelho, tem lá coletânea de preces, e tem lá, na hora de dormir, que a gente pode pedir assistência dos bons espíritos, e eles vêm até nós, e a gente pode ter uma noite maravilhosa de aprendizado, de conselhos bons, que no outro dia a gente não vai se lembrar diretamente de tudo que aconteceu, mas vai ter aquela intuição, aqueles pensamentos bons que vão nos ajudar no outro dia. Então, a gente está sempre aprendendo, de dia, de noite, porque nós somos eternos. Não podemos esquecer que Jesus disse que somos eternos, né? E hoje é a nossa oportunidade, né? Porque a nossa vida, até tem uma musiquinha que fala, né? Mas a gente aprende, a vida é uma escola, não é? Todo mundo conhece essa música, né? Um sambinha, não é? Então, é isso aí. Todo dia a gente tem essa oportunidade de aprender. Aprendendo hoje, e hoje é o melhor dia, porque hoje nós somos espíritas. Nós temos o Evangelho a clarear nosso caminho. Temos o livro dos Espíritos que traz as leis de Deus para a gente não errar mais, né? Estamos com tudo aí para aprender. Vamos então aprender hoje, aprender a conviver, aprender com o Evangelho, a perdoar, a amar, né? E é isso aí que a gente tem que fazer, né? Juntando esses tesouros, para que um amanhã a gente possa nascer com a vocação natural, com as ideias naturais do bem, do amor, da paz, da caridade. E que Jesus possa abençoar todos nós nessa existência, que seja de muito aprendizado e de muita paz.